Olá, boa noite. Boa noite, Thiago. Deixa eu acenar aqui para você. Tudo bom, meu querido? Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, gente. Acho que eu entrei um pouquinho mais cedo, né? Deixa eu ver aqui se já são 8 horas e 37 minutos. Boa noite, Wanda. Boa noite, professor Daniel. Tudo bem? Deixa eu acenar aqui para vocês também. Deixa eu aproveitar aqui. Opa! Ah, professor Daniele está aqui. Opa, deixa eu aceitar. Boa noite, meu querido Thiago. Ô, professora Daniele, tudo bem? Olá, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Na última live que eu fiz, Daniele, eu estava com um Uhum. problema sério com o fone de ouvido com o professor Lucas, que nós É, conversamos sobre Espaço Maker, né? Aí, uhum. nossa, mas a conexão estava terrível, né? Ô, Daniele, obrigado pelo convite, é um prazer te conhecer também, né? Na verdade, a Imagina. Vânia e o William tinham falado de você. E deixa eu só te fazer uma perguntinha. Você é professora de Direito na faculdade Isso, na Faculdade de Direito de Santo Anhanguera, André. é isso? Isso, isso, em Que Santo cidade? André. É São Paulo, capital? É Santo André, é no ABC Paulista. Ah, Santo André, beleza. Ô, Daniele, muito obrigado, viu? Imagina, um prazer. Obrigada pelo convite. Já estou vendo vários Daniele, alunos meus entrando aqui, ó. alunos seus? É, Ah, que bom. Ô, Daniele, você é professora de Direito também, né? sou, E sou. a Faculdade de Anhanguera, na verdade, são várias, né? Não só em São Paulo, é isso? É, não, Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro, grupo né? Croton, né, que comprou a Anhanguera já faz tempo e tem no Brasil inteiro, muitas e muitas cidades, enfim, é bastante grande. E a nossa aqui era uma antiga, o professor é da onde? Eu sou de Maringá, no Paraná. Já ouviu Ah, do falar? Paraná. Ah, tá. Aqui a gente tinha uma grande faculdade que se chamava UniABC, que pegava justamente uma região metropolitana aqui de São Paulo, que é o ABC, que é Santo André, São Caetano, São Bernardo, né? E ainda outras cidades. Na verdade, é uma região com 7 cidades, mas Mauá, Ribeirão Pires, enfim, e Diadema. Então, todas elas fazem parte aqui, estão todas pertinho uma da outra. E a gente tinha uma universidade aqui que chamava UniABC, né? E já era bastante antiga, muito grande, e aí veio a Anhanguera e comprou, e a Anhanguera tem sim no Brasil inteiro, né? E aqui na nossa unidade a gente tem diversos cursos e um dos carros-chefes da faculdade é o direito, né? E vocês não têm, eu acho que não pode ter direito EAD, né, Daniela? Ou isso mudou? Então, em 2019, no final de 2019, veio uma portaria governamental autorizando aumentar o percentual de disciplinas interativas, né? Mas não chega a ser ainda chamado de curso semipresencial e menos ainda EAD. Embora as pessoas meio que confundam isso, né? Mas tem algumas disciplinas, sim. Então, aumentou, sim, o percentual. E veio ratificar muito mais com a pandemia, né? Então, a gente teve muitas mudanças, inclusive nesse sentido. E os alunos, o senhor está no Paraná, né? Eu A estou no gente Paraná. tem, a gente tem muitas aulas que hoje a gente chama de híbridas síncronas, que é com presença do professor, porém os professores são da Croton e não propriamente da nossa unidade. Então, esses professores que dão aula, às vezes, para o Brasil inteiro, e não é mais o meu professor aqui que estava aqui, né, na unidade com a gente, ele está em Londrina. O polo de gravação e tudo mais é em Londrina, né? Não sei onde que fica aí, mas Fica ao lado de Maringá. Fica ao lado onde então eu você moro. está mais É. perto deles do que eu aqui. E os meus alunos, então, estão tendo aulas com os professores daí, algumas dessas aulas, né? Então, houveram algumas modificações até para ajustar a realidade do mercado aí.
que espero que melhore, né, para todo mundo no próximo semestre, quem sabe, Ô, né? Daniele, e vocês estão nesse momento, né? Como é que está Santo André? Vocês estão com lockdown? Estamos, estamos na E as fase escolas russa. não estão abertas, né? Nem educação Então, básica, nem superior. não, não. Até voltou, chegou a voltar, o pessoal de saúde, mas de humanas não, né? Então, de saúde nas aulas práticas começou a voltar, vamos retomar, vamos pensar, e no fim não, né? Agora a gente está numa fase muito ruim. Eu não sei como está aí no Paraná, tento não acompanhar, sabia, algumas coisas, mas eu, eu se não ter nada, então tá feio, assim. Então não Ô, estamos Daniele, eu tendo. acho que nós estamos. Eu estou tendo um pouquinho de problema de conexão com você, né? Você está me ouvindo bem o tempo todo ou está Tô, falhando a tô imagem aí? sim. Será que é o meu? Tô sim. Pode ser que De seja o vez em meu. quando, de vez em quando dá uma falhada aqui, né, na imagem. Até a última pergunta que você me fez que eu ouvi foi como é que está aqui, né, no Paraná. Nós tivemos, assim, a questão do decreto estadual, né, foi um lockdown, porém, né, os prefeitos, cada um, né, se adequou. Aqui em Maringá, nós estamos com horários especiais para o comércio e a Carol falou que está travando um pouco mesmo. Né? Então deve ser a Obrigado, minha. obrigado, Carol. Aí, Daniela, e aqui é o seguinte: o sindicato das escolas particulares, né, entraram com uma liminar para que elas voltassem presencial. Algumas escolas aderiram, mas o problema maior é que muitos pais não aderiram. Não estão se sentindo. Até porque a situação mudou, né? Eu estava até ouvindo um, um, uma live de um médico, eu acho que ele é emergencista, não é infectologista, não. E ele estava comentando que ele falou assim: olha, eu nem vou chamar de segunda onda, né? Vamos chamar de nova pandemia, porque essa É, variante ela é muito agressiva e ela tem causado problemas respiratórios e que tem evoluído muito rápido em jovens da mesma uhum, forma que a primeira, né, primeira variante não, né, o coronavírus inicial, né, o uhum, Covid-2, causava nas pessoas mais velhas. Então é claro que, uhum. independente de crianças não terem demonstrado ainda, ou jovens, adolescentes, mas os pais sabiamente estão com receio, até porque aqui, pelo menos em Maringá, aqui no Paraná, né, os leitos de UTI disponíveis praticamente estão inexistentes, porque a questão maior é até da questão do controle, né, do toque de recolher, é justamente para que acidentes não aconteçam porque os hospitais estão saturados, né? Você conseguiu me ouvir? Oi, Daniele. Acho que deu uma travada, né? Oi, Daniele. Eu travei aí ou não? A minha Eu imagem acho que é o meu, né? que deu uma travada aqui para mim, né? Na internet. Aí tá rodando de novo aqui, vamos ver aqui. É, você está recebendo bem? Depois você me fala que você travou aqui novamente, né? Você me fala, ô Daniele, se você estiver me ouvindo tranquilamente, então é sinal que está chegando aí para você, tá? Ó, deu uma travada de novo. A imagem dela está congelando, isso mesmo, tá? Ah, olá, boa noite para quem está entrando agora. Lá saiu, acho que vai entrar novamente, tá? Gente, então, para quem entrou agora, eu estou batendo um papo com a Daniele Reis, ela é professora, ela é advogada e professora do curso de Direito na Faculdade Anhanguera, em Santo André. Beleza? Deixa eu dar um oi aqui, ó. Olá, boa noite, Silvana, tudo bem? E nós estamos conversando um pouquinho sobre essa questão da educação híbrida, né? A minha realidade é o ensino médio, né? Ela pediu aqui novamente para entrar, tá?
Vamos lá, vamos ver se agora vai. Né? Somos reféns dessa tecnologia, né? Maravilhosa, mas pode parar, né? Pode falhar. Pronto, vamos ver agora se ela Oi, volta. Oi, professor. Daniela, deu uma travada aí, né? Poxa, desculpa, que situação. Tentei mudar aqui de rede, mas vamos ver se melhora. Então, Daniela, antes Então, nós de ter estávamos falando travado, dos jovens, né? sim, é que aqui em Maringá, na verdade, é assim, eu falei, acho que você me ouviu a questão da liminar, e as escolas particulares voltaram, né, a educação básica, porém os pais não aderiram, né, não da forma que achava-se que eles fossem aderir, e eu trabalho ainda, né, com a educação básica, porém nós estamos transmitindo as aulas online, né, diretamente da escola, mas os alunos não estão indo, né, até porque, apesar dessa liminar permitir, mas o diretor da escola, ele achou bom senso no momento, né, até para que os professores se sintam mais seguros, que os alunos ficassem em casa. Mas é claro que isso tem um prejuízo muito grande, não só na questão, eu até imagino para vocês que trabalham com o ensino superior, a angústia gerada, né, para os Assim, acadêmicos, para os formandos também. Eu vejo alguns amigos nossa, meus que têm os filhos se formando, né? Eu sei como que isso deve ser angustiante, né? Ô, Daniela, deixa eu aproveitar aqui, acho que parece que agora deu uma estabilizada aqui, né? ah, Na, que bom. na nossa internet. Daniele, como é que tem sido o trabalho de vocês com os professores de ensino superior? Com essa questão híbrida, né? Vocês estão É, trabalhando de forma híbrida? estamos, então. O que acontece? Na verdade, nós estamos totalmente. Eu acho que travou de novo. Oi, oi. Oi, oi, deu uma travadinha de É, novo, mas voltou. Eu ia mandar então, mensagem aqui. nós não estamos da forma híbrida mesmo, né? Que são os professores na faculdade e a gente transmitindo. Porque como nós podíamos voltar só 30%, então só pôde voltar os cursos de saúde por conta do estágio. Então a gente nem pôde pensar nessa modalidade que foi a sugestão do início do semestre, né? Então nós continuamos mesmo no sistema remoto. Embora as nossas disciplinas elas já eram assim denominadas como híbridas por conta dessa portaria que eu te disse, né, da possibilidade de ter mais matérias interativas em DI. Então a gente chama essas disciplinas de híbrida porque é o professor que leciona, mas ele ainda tem web aulas gravadas e material e tudo mais, né? Mas foi bastante difícil, né? A adaptação nesse início, né? No ano passado, nossa, foi bem difícil. Eu até vi um post do senhor hoje falando da saúde mental, né? Nossa, como é difícil a gente controlar tudo isso, né? Sim, porque você. Eu acho que mais agora do que até o ano passado. Até estou falando um pouco por mim, né? Mas o ano passado tudo era muito distante até de quem, né, não tinha comorbidades, ou de quem não tinha, tinha menos de 60 anos de idade. Mas eu acho que agora se aproximou de tal forma que eu acho que a sociedade, né, e os jovens também ficaram um pouco com medo, né? E a questão da vacinação parece que ainda vai demorar um pouquinho, não vai chegar tão rapidamente para todo mundo. E eu Pois sei é. que esse estrago. Eu tenho dois filhos, né, que estão também assistindo aulas aqui em casa remotamente, né, e eu vejo que Outro desafio. eu falo para eles, olha, filhos, não tem mais o que dizer para vocês, é só vocês estão vendo que os noticiários estão vendo o que vai acontecer, que está acontecendo, então é o melhor para vocês, é o melhor para todo mundo, tem que ser assim. Eu sei que talvez os adultos até lidem mais facilmente com isso, ok? Mas, Daniele, como é que foi do ano passado para cá esse trabalho de vocês com os professores, essa adequação para essa realidade que se impôs? Não teve jeito, né? Então, em março do ano passado, todo mundo teve que se adequar muito rápido, fechou. Né? Como é que aconteceu? Como é que foi aí com vocês? Foi de repente, né? Como foi para todos, e em março, e
Nós estávamos começando o semestre, tivemos que todo mundo pegar suas malinhas e vir para casa. Inclusive, é até interessante, porque tinha professor que não tinha esse respaldo até dos equipamentos necessários. Então, a faculdade cedeu. Então, quem não tinha um notebook, um computador bom, alguma coisa, pôde até pegar emprestado na faculdade, né, para poder trabalhar em casa. Então, houve esse empréstimo que perdura até hoje, né? Porque a gente continua na mesma situação. Num primeiro momento, a gente trabalhou com aulas gravadas pelo PowerPoint. Então, a gente recebeu um tutorial gravadas no PowerPoint, então a gente ia passando os slides, aprendemos, né, quem não sabia ainda, ativar lá o vídeo para gravar. No primeiro momento, a gente teve muita resistência de muitos professores que não queriam colocar a cara, né? Que não queriam gravar, e aí eles se sentiam só confortáveis com a voz. Aí depois não teve jeito, veio ordens, né, para a gente assumir. Isso já na segunda semana a gente já começou a usar a plataforma Teams, que é o que a faculdade disponibiliza até hoje, né? E foi muito difícil ter todo mundo se adaptar. Houve um estresse bastante grande, porque a gente era muitíssimo cobrado de metas e tal, e de acesso tanto dos professores quanto dos alunos, e gerou um estresse total, né? Tanto dos alunos como de professores. Então, no início foi bem difícil, foi bem puxado mesmo. E posteriormente isso foi se estabilizando, acho que foi todo mundo acostumando. Então, o professor que era mais resistente a gravar vídeo começou a gravar sem problemas. É, o professor que. Eu digo isso, inclusive, né? Eu falei agora há pouco os meus professores, que é a forma que eu uso, porque eu sou coordenadora do curso também, né? Então, assim, eu tive um embate, às vezes grande, com alguns professores que não queriam. Então, tinha que baixar a gravação, então era muito trabalho, a gente tinha que baixar a gravação, subir, postar material para eles, estar à disposição ali. Quando a gente fala assim, a gente explica para os alunos, né? Às vezes a aula, gente, não vai durar as 3 horas, que seria 3 horas e meia, como é na faculdade, porque você tem o tempo que você sai da sala dos professores, você passa, cumprimenta alguém, pega um café, entra, né? O pessoal fala, se todo mundo sentar, se você vai pôr algum tópico na lousa, ou se você vai usar um slide, enfim, até tudo se ajeitar e você começar a falar, depois você faz um intervalo. Aqui não, a gente sentou 7 horas em ponto, a gente começa a falar e o conteúdo vai muito rápido, então isso também foi difícil, porque a gente se desgastava muito com isso, às vezes horas e horas falando. Aí eu falei para os meus professores, ó, vamos fazer assim, vamos fazer em 2 horas, né? Ou faz o intervalo certinho para poder descansar. Então, aos poucos a gente foi se ajustando e hoje flui muito melhor, né? Muito bem. É lógico que a gente sente falta dessa interação com o aluno, às vezes a gente faz a piada, a brincadeira e você não tem a devolutiva. Você faz a pergunta e não tem a devolutiva. Você não sabe direito se o aluno está lá assistindo, se ele entendeu ou se não, né? Então isso é difícil, porque também não dá para você exigir deles câmera aberta o tempo todo, inclusive porque o sinal também oscila. Então a gente vive nessa, como aconteceu agora aqui com a gente, né? Às vezes cai, né? Sumiu, enfim. A Carol falando, nós sentimos também, é verdade, a gente sente demais, né? A gente era muito de se encontrar e vamos fazer um café e vamos nos encontrar, né, por conta do nosso curso de direito, vamos nos encontrar no núcleo jurídico, enfim. Então todo mundo sente da sua forma, né? Mas tem que compreender, não tem jeito, né? O senhor mesmo estava comentando agora que ouviu aí o médico dizendo que agora são os jovens, né? Eu comentei que eu estava ouvindo uns amigos do meu marido agora falar para ele que morreram algumas pessoas, inclusive um deles falou, morreu uma moça que trabalha comigo, 22 anos, olha que tristeza, né? Então Sim, imagina, sim. o foco grande do nosso público é essa faixa etária, então a gente precisa mesmo se preservar
e compreender. Todo mundo sente, né? O senhor falou dos seus filhos, não tem jeito. Meu filho antes de ontem estava chorando à noite, antes de dormir. Eu não aguento mais, eu quero ver as pessoas. Ele falava. Sim, eu também. Isso, né? Ô, Daniele, eu te fazer uma pergunta para você sobre essa questão da qualidade, né? Eu sei que nós tivemos perdas muito mais importantes, né, nesse ano que passou, né, não só de vida, mas de empregos, pessoas perderam emprego, perderam seus negócios, ok? Além desse prejuízo emocional. Mas eu sei que até é meio sempre muito polêmico você tocar nessa questão da educação no Brasil. O Brasil ele tem um problema grave com essa questão do sucesso. Eu estou falando não só na nossa profissão, né? Mas a questão da educação está envolvida com essa questão, né, particular, está nas mãos, né, de empresas, okay? Mas assim, a gente não pode ir nem tanto ao céu, né, nem tanto ao mar. Eu acho que essa forma, né, da questão particular, tanto na educação básica quanto ensino superior, é uma forma, ao meu ver, né, eu queria até ver a sua opinião também, que você é coordenadora de uma faculdade particular, é uma forma de buscarmos qualidade. Claro que precisamos de ajustes, não tem outra forma. Eu vivo essa realidade há bastante tempo, eu sinto falta de um plano de carreira, eu sinto falta de ter tido isso nas empresas que eu trabalhei. Em vários momentos eu me senti meio descartável, trabalhando na educação básica, e de chegar a novembro é uma realidade, vamos tampar sol com peneira, né? É uma realidade. O profissional, o professor, ele não sabe se o ano que vem ele continua, né, no horário, se o nome dele vai estar no horário para o ano que vem. Então essa é uma realidade que nós vivemos na educação particular. Eu acho que falta muito ainda, porém eu vejo uma questão muito importante da excelência, da cobrança que existe, essa cobrança de uma forma saudável até, para que o profissional se mexa. Você falou agora há pouco sobre nós tivemos que fazer tudo muito rápido, tivemos que nos organizar, tivemos que ter plataformas. Eu já toquei nesse assunto também com o coordenador, reitor do Instituto Federal do Paraná, que é um amigo meu, e até estou tocando nesse assunto com você, Daniela, pela nossa realidade da rede particular de ensino, porque até numa rede profissional existiu uma discussão. Acho que todas as discussões são muito válidas para você pensar a respeito, sobre a educação virar mercadoria, sobre o aluno virar cliente e sobre o professor ser vendedor de produto. Dessa forma, falado dessa forma, gera um equívoco. Eu acho que quem não conhece a realidade, né, das escolas particulares que trabalham com excelência, que trabalham com qualidade. Existe picareta em todas as profissões. Existem diretores picaretas, da mesma forma que existem professores picaretas, ok? Mas vamos tentar pensar na questão da qualidade da educação. Você trabalhando com educação particular, Daniele, você enxerga desse jeito que a educação ela não pode ser mercadoria, que o professor não é um vendedor de um produto, que ele não deve ser cobrado dessa forma e que aluno não é cliente? Você consegue enxergar a educação de que maneira no ensino superior dentro de uma faculdade particular? É que, na verdade, até não consigo dissociar do direito, a gente está dentro de um negócio jurídico complexo, né? Por que complexo? Porque a gente tem várias contratações, negociações de diversas formas para um único fim, que é a prestação de serviço educacional. Então, a gente tem interesses de todos os lados, né? Então, a gente tem interesse aí do professor, que, óbvio, quer ser reconhecido e precisa ser reconhecido, de todo o administrativo, desde a diretoria, né? Ainda nas nossas empresas, a gente tem o diretor regional, o diretor nacional, né? E aí vai descendo. Então, o diretor comercial, o diretor acadêmico, né? Então, desde todo o corpo administrativo, o atendimento específico ao aluno, ao cliente, né? E o interesse do aluno do outro lado, de óbvio, exigir uma educação de qualidade, da qual eu não tenho dúvida nenhuma
que os professores estão muito atentos a isso e fazendo, porque eu acho que, acima de tudo, a gente leciona porque ama, né? A gente gosta muito. Então, é por isso que muitas vezes aqui a gente também supera as adversidades que a gente passa, como passou o ano passado e está passando ainda com muita resiliência, né? Adaptando aí, se adaptando e correndo e, enfim, e acatando muitas normas, enfim, muitas novidades, gostemos ou não, essa é a realidade posta, né? Então, essa é a característica também da resiliência. Agora, se é mercantilizado, né? Para tudo isso, para a gente chegar nesse fim último, só posso dizer da particular, o fim último é que ele esteja satisfeito. Então, a gente é medido, quando eu falo que, principalmente no início, a gente foi muito cobrado das coisas, era porque, da mesma forma que lá na escola particular, do fundamental, do médio, né, o professor começou a dar um monte de trabalho, porque a escola falou, nossa, a gente precisa mostrar para os pais que a gente está aqui, que a gente está atento, que a gente quer ajudar, que a gente quer fazer. E aí começou todo mundo a ficar sobrecarregado, na faculdade não foi diferente, né? Só que a gente tentava, enquanto professores, segurar um pouco, porque era uma situação excepcional que o aluno também tinha que se adaptar, mas, por outro lado, a faculdade nos cobrando, porque a gente tem indicadores de tudo. Então, o aluno está acessando, o aluno está fazendo, o aluno está entregando, ele está participando. Então, aquela pressão grande, o que demonstra, para mim, um cuidado, não só por parte de todo esse corpo executivo, administrativo, né? Mas também, claro, porque nós estamos, no meu caso, por exemplo, numa sociedade anônima, para mostrar lá para os acionistas os resultados positivos, né? Então, eu acho que tem, lógico, tá dentro do comércio, mas é possível, sim, com o comprometimento, principalmente de quem tem um acesso direto aos alunos, que são os professores, você fazer uma entrega de qualidade, né? Não sei se era isso exatamente que você... Sim, sim, eu vejo que a qualidade, a qualidade da educação está ligada diretamente à qualificação do profissional que vai trabalhar em sala de aula. E hoje, nas escolas que eu trabalho, pelo menos é a realidade aqui no Paraná, em várias cidades aqui do Paraná, eu sei que nós temos vários Brasis, né, mas aqui no Paraná, os professores da educação básica, grande parte deles que trabalham comigo, Daniele, são mestres ou doutores. Fizeram doutorado, estão trabalhando na rede particular de ensino, existe uma preparação integral do adolescente, do jovem, existe uma preocupação com a formação dele como cidadão, não é só vomitar conteúdo em sala de aula, essa visão equivocada eu acho que existe ainda, e acabaram essa visão equivocada, talvez, da preparação exclusivamente para vestibulares, para entrada na universidade, e depois ficou meio que vinculado a questão do acadêmico que não entrou numa grande universidade pública, então ele foi buscar outra, então ocorreu essa associação meio equivocada de qualidade também. Aí nós percebemos que um problema grave na educação, pela hierarquia que envolve a educação pública, tudo muito mais difícil. Nós temos aqui em Maringá uma grande universidade, belíssima universidade em termos de produção, que é a Universidade Estadual de Maringá, tem curso de qualidade, porém sucateada, né? Verdadeiramente sucateada. Na minha pós-graduação, faltava papel para você no laboratório. Então, assim, temos excelentes profissionais, doutores trabalhando com a gente, que produzem, têm produtividade acadêmica, então eles têm muito que passar para a gente, isso é verdade. Então, se você medir a instituição de ensino pela qualidade do aluno sendo formado ali, sim, sem dúvida nenhuma, temos qualidade, temos doutores, existe essa preocupação do doutor estar produzindo conhecimento, isso acontece sim numa universidade, não só na estadual, mas na federal também, porém, não só a questão do sucateamento estrutural, né, de materiais, mas também a pouca preocupação, muitas vezes, do profissional em sala de aula ter essa vontade de lecionar. Como você falou, assim, que é uma escolha que nós fazemos, né? Então,
E eu sei que isso também é muito complicado, mas nós temos que pensar também que uma grande universidade, ela tem um vestibular puxado, concorrido, que os acadêmicos que entram muitas vezes são poucas vagas, né? A UEM aqui tem 1.500 vagas, mas em torno disso também. Então são alunos que passaram por um crivo, passaram por uma peneira violenta para conseguir entrar, estão habituados ao estudo. Tudo isso favorece, sim, que esses alunos, uma prova de qualificação, saiam muito bem, independente de ter professor disposto a dar aula, independente de ter um departamento cobrando o seu profissional que ele seja pontual, que ele faça provas coerentes, que ele não persiga um aluno. Isso acontece muito, porque os professores parece que eles estão a seu bel prazer, muitas vezes, né, trabalhando em sala de aula, coisa que eu não vejo acontecer numa instituição de ensino particular. Existe um código, né? Existe até no meu livro eu coloquei sobre a questão do compliance, as conformidades, que às vezes eu sinto que nas instituições públicas isso não acontece. Então eu não estou generalizando, é claro, mas eu estou falando assim, a sensação que eu tenho, muitas vezes, até da realidade que eu vivi, porque eu fiz toda a minha graduação, pós-graduação nas universidades públicas, mas eu vejo que essa questão do mercado, de você cobrar o seu professor, você como coordenadora, de cobrar o seu professor, isso pode ser positivo. Eu não vejo demérito. Eu vejo Isso. assim, não vamos tratar a educação, nem o ser humano como produto, como objeto. Não é isso. Não vamos levar ferro e fogo. A preocupação maior é a qualidade. É o produto, é o final, é aquilo que nós vamos finalizar. E eu acredito que gestores das faculdades particulares também precisam ter essa preocupação, né, na qualidade do seu corpo docente, inclusive na questão da valorização do valor hora-aula que é pago a eles. Eu não sei como que é aí em Santo André, mas aqui em Maringá, bom, não estou também generalizando, né? Mas a hora-aula de um professor com mestrado é menor do que a do professor de ensino médio de escola particular, Daniel. Eu acho isso lamentável. Eu acho que ainda as faculdades particulares precisam rever isso. E um plano de carreira, realmente, é um profissional de qualidade? Que plano que eu ofereço para você? Eu vou te segurar aqui. O que nós temos para você? Isso devia acontecer também no ensino médio, nas escolas particulares. Eu trabalho numa escola que existe isso. Né? Ó, é surpreendente. Né? Inclusive, o diretor dessa escola foi até aluno meu no ensino médio, você vê que eu já estou velho, Daniela, mas ele é um garoto que tem um pensamento fora da curva, e eu acho isso muito interessante. É um pensamento, eu até brinco muito que os gestores das escolas, quando comecei a dar aula, Daniela, é o old school, é aquele pensamento arcaico, é aquele pensamento que a gente brincava muito, sabe, professores, baixinho para ninguém ouvir, mas é a filosofia do suco de laranja. O gestor pega o suco e você é o bagaço. Então, eu vejo agora que isso está mudando. E tem que mudar, meu Deus. Né? Nós temos que mudar tudo no Brasil em vários aspectos. Tanto que, numa outra live que eu fiz, né, com esse reitor do Instituto Federal, né, um índice de uma estatística feito de um órgão de pesquisa sobre a visão que as pessoas têm do professor. O Brasil está em penúltimo lugar em termos de respeitabilidade da profissão. Como que a sociedade enxerga o profissional. Então, essa valorização acho que começa primeiro, né, bons profissionais, profissionais que se atualizaram, profissionais que buscam excelência, profissionais que cumprem o seu papel, que não geram estresse para a coordenadora, né, que não dão trabalho para a coordenação, que sabem por que estão ali naquela instituição. Estão buscando excelência e tratam bem o seu aluno, independente se vão usar a palavra cliente ou não, né, Daniela? Eu acho isso meio complicado, as pessoas parecem que assim, têm um prazer de procurar cabelo em ovo. A questão é que nós temos que ter um produto de qualidade. Okay? Eu acho que estamos caminhando. É ser realista. Você contratou um serviço, nós somos os prestadores, os que representam a prestadora de serviço, e eles são os clientes, é a realidade. Mas é claro que é aquilo que eu te disse, eu acho que nós, enquanto professores, coordenadores, e mesmo lá o corpo diretivo, como eu percebo na universidade que eu trabalho, eles estão sim preocupados com isso. É óbvio que nem tudo é como o aluno espera, né? Então, às vezes, ele não quer aquele professor, porque tem uma rixa particular,
ele não quer aquela mudança que a instituição impôs, e aí não tem como. Então, por exemplo, quando entraram muitas disciplinas interativas, foi uma autorização governamental. É lógico que ela não aderiu totalmente, né, que poderia aumentar muito mais o percentual, era até 40% que pode aumentar das interativas. Ela não aderiu tudo, mas ela aderiu, todas aderiram, né? Então, o aluno fica bravo porque agora não quer, não vai voltar, então acho que tem condições de voltar, e onde eu estou pagando por isso. Então, assim, é lógico que a gente não tem uma satisfação total de todo mundo, mas eu acredito sim que no objetivo geral, no coração aí da instituição, está sim a boa prestação de serviço, a vontade de servir bem, seja como queira nomear, não gosto também de falar o cliente, como eu já disse, é uma realidade posta, mas é o estudante, é aquele que quer crescer, é aquele que a gente está ajudando a melhorar academicamente e profissionalmente lá na frente. Então, e a gente tem que ter, lógico, todo o respeito e cuidado com esse ensino, né? Sim, sim. Eu acredito que quando a empresa ela tem tudo muito claro, né, que essa questão da conformidade que eu falei para você, tudo muito transparente, fica até mais fácil para o coordenador, para o diretor, para o gestor da escola, né, conversar com o seu aluno qual é exatamente o papel dele ali dentro, porque essa é uma fala que eu acho horrível, ok? Mas que eu estou percebendo que isso tem ficado um pouco para trás, né? Que eu já tinha ouvido algumas vezes, eu estou pagando, ok? Ah, Mas aí não. esse enquadramento é Não. necessário para esse aluno, ok? Pois é, eu também acho. Afinal de contas, no, né, Eu tive uma independente disso, experiência dessa que foi assim horrível, traumática e inesquecível. Eu estava grávida, um barrigão, e eu dava aula de estágio, então eu descia, era o núcleo jurídico nessa faculdade que eu estudava era distante da sala de aula e eu subindo aquilo um pouco devagar. Eu cheguei 5 minutos atrasada na sala de aula. E o menino nervoso, porque ele não tinha pago a mensalidade dele, depois eu fui descobrir isso, e ele não tinha acesso às notas dele. E ele me abordou de um jeito tão grosseiro, e eu falei assim, calma, eu tô chegando. Você tá atrasada, o que você tá pensando? Eu pago o seu salário. Nossa, isso pra mim foi assim, eu fiquei arrasada, e eu fiquei nervosa, barriguda e tal, e eu não tive apoio, sabe, do meu coordenador na época, que foi super insensível e precisava, assim, né, enquadrar, porque embora ele esteja pagando, o respeito é uma coisa que vem antes de qualquer coisa, né? sim, Então, tem sim. isso sim, tem essa questão deles também, às vezes, muitas vezes acharem que porque está pagando pode falar do jeito que quiser, né? Pode tratar da forma que quiser, e não é bem assim, né? Sim, mas aí é uma gestão inteligente, né, Daniel? Eu acho que é esse o diferencial que naturalmente todas as instituições de ensino vão passando por esse filtro natural. Aquelas que tiverem essa inteligência tanto social, essa inteligência administrativa, ok? E souber deixar tudo muito claro, tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente, qual que é o objetivo dessa instituição, como que as coisas devem funcionar, eu acho que todo mundo vai ganhar, não tem como. E aquelas que não têm isso, essa preocupação administrativa, não só vão falir como uma empresa, porque acaba sendo isso mesmo, ok? Mas também vai perder seus bons profissionais, ok? Isso não pode acontecer, ok? Então, essa questão da educação, né, de qualidade envolve todas essas questões, que eu acho Todas. que alguns profissionais no mercado já estão ficando atentos como que as coisas devem funcionar. Eu acho que isso só temos a ganhar, né? Os professores que estão começando agora a sua vida acadêmica, né, vão ter, eu acho que um terreno muito mais estável para trabalhar e com muito mais qualidade. E bom também, é claro, para quem está assistindo essas aulas, para quem está se matriculando nessas escolas. Okay? E eu acho, Daniele, que isso deveria ser
transposto também, ser passado também como forma de preocupação administrativa pública para nossas escolas. Eu vejo que toda essa questão da pandemia agora, né, as faculdades, as universidades estaduais e federais praticamente pararam. E as escolas municipais e estaduais também, grande parte delas pararam. Os alunos perderam aula, praticamente não perderam o ano letivo agora, porque eu não sei o que vão se organizar com essa realidade. Né? Mas eu vejo que alunos que estão se preparando para vestibulares, Daniele, coitados, é uma judiação. Isso só aumenta o abismo que já existe. Só está aumentando o abismo. É verdade, é verdade, é verdade. É uma pena. Por quê? Porque foi até o comentário do reitor, volto a tocar no Odacir novamente, essa questão hierárquica tão demorada, tão burocrática, para que tudo aconteça dentro das escolas públicas. O gestor até pode ter toda a boa vontade do mundo, mas ele tem tantos entraves, é uma corrida de obstáculos. Ele não consegue. Começa pela má vontade do próprio professor, e a má vontade política também para que as coisas possam acontecer. E nós temos na mão uma facilitação muito importante que as pessoas não enxergam ainda quando nós falamos de educação, apesar de todos os problemas, como nós estamos comentando, e das questões, né, das escolas particulares, mas a facilitação é tudo muito mais rápido. Você não tem mais tantos entraves. Então, as escolas particulares souberam se reinventar rapidamente. E tem uma coisa que eu sempre falo, ó, professor, eu sempre brinco sobre isso, professor é um bando de ovelha no pasto, né, dentro de uma escola. Se não tiver um cachorrinho mordendo o calcanhar, elas não vão se agrupar. Né? Não espere, isso não é só professor, não, isso é do ser humano. É do ser humano, né? Então, eu sempre brinco. E a mesma coisa, é por isso que eu pego tanto também nos pés dos meus alunos, é todo dia mensagem, vai lá, e força, vamos lá, e vai fazer, porque a gente sabe que se você deixar ali, vai indo, e aí a hora que chegar lá no final do semestre, né, aliás, falando em semestre, aí já foi, né, aí só choro, né, é muito da nossa natureza, com certeza, se a gente não tiver alguma coisa que nos incomode, a gente acomoda. Com certeza. Sim, você não sai da zona de conforto, tá gostosinho. Então começa com uma coisa muito simples. Eu estou sentado na sala de professores e bateu o sinal. Eu coloquei isso no meu livro também. Não tem ninguém mordendo seu calcanhar? Eu vou terminar esse papinho aqui. Eu vou pegar mais. O que eu vejo direto, Daniele. Pô, Silvio Lima, como você é chato. Mas aí entra uma questão assim, tão óbvia para mim, da questão do seu compromisso com o seu trabalho, com o seu aluno. Bateu o sinal, você levanta e vai para a sala. Você não vai pegar mais um café. Você não vai ao banheiro na hora que bateu o sinal. Aquele sinal significa que os alunos estão se caminhando para a sala e você também levanta e vai. É uma coisa meio óbvia, que deveria ser. Mas por que que isso acontece? Por que que isso não acontecia na época da minha graduação? Porque tudo é muito frouxo. O que eu percebi, os professores estão muito seguros ali dentro, né? Então, chegava lá, só não chegava 15 minutos, mais de 15 minutos, porque sabia que é o limite que os alunos vão embora. Aí ele pegava mal para ele, né? Mas chegava lá no tempo dele, dava aula no tempo dele, ninguém cobrando. Então, qualidade exige cobrança. Não tem como. Você de encontro ao que o senhor estava falando, só para pegar o gancho que eu queria ter falado lá atrás. Aí, Daniela, você é o cachorrinho mordendo os calcanhares. Aí, ó. Eu sou o cachorrinho, agora já era. Pior que eles fazem meme da gente, eles fazem stickers, né? Agora vamos vir com a carinha de cachorro. Então, mas a gente fala muito para os alunos, né? Cuidado também de você querer depreciar tanto a faculdade que você escolheu para cursar. Né? Porque tem muito esse mito também de falar mal da instituição particular, seja a Anhanguera, seja a Uninove, não vou nem ficar falando marca aqui, mas seja qual for, tem muito esse mito. Você escolheu, vai pelo comprometimento que o seu professor está tendo com você, com a qualidade de ensino que estão te oferecendo, avalia isso num primeiro momento. O problema é que as questões, às vezes, administrativas, aquelas que eu disse que às vezes ele não concorda, eles deixam sobrepor e cria-se né? Então, se o sistema não está funcionando hoje,
Se ele não conseguiu entrar no ambiente virtual dele hoje, nossa, já é isso mesmo, é a pior faculdade, é isso, é aquilo, né? Aí você faz um paralelo com as públicas, que são tão, que os alunos batem no peito e falam, eu sou, por exemplo, no nosso caso, eu sou da Faculdade de São Francisco, que é o Direito da USP, eu sou da USP, enfim, esses, eles batem no peito e vai ver se eles têm professor dentro da sala de aula. Porque não tem o cachorrinho pegando no pé. Não tem Não tem. ninguém. No nosso caso, Não. por exemplo, é o desembargador, não sei da onde, que ele não veio dar aula. A sorte dele é que ele tem monitor, então é o monitor que vai lá dar aula, que tem menos qualificação do que qualquer professor que está dentro da nossa universidade, né? Então, nossa, tem aula com o desembargador não sei o quê, com o ministro não sei o quê, com não sei quem, com o delegado, vai ver se eles vão lá dar aula, né? Outro dia eu até, outro dia não, logo que começou a pandemia, que aí começaram a gravar algumas aulas e disponibilizaram na USP umas aulas gravadas. E aí eu estava dando a mesma matéria que um juiz estava dando, te juro. Não sei se é um chat com não dizer isso, mas é a realidade que está posta aí nas redes mundial de computador. Ele leu a aula inteira, um juiz. Aí eu fiz questão de postar para os alunos, falei, olha só, vocês estão reclamando de tudo que está acontecendo, de tudo que a gente está se adaptando e se esforçando aqui para a nova realidade, para não deixar de cair a qualidade de ensino. A aula que eu dei ontem, que eu sei de cabo a rabo, que eu falo com o pé nas costas, olha aí, o desembargador lendo a aula inteira para os alunos lá da USP. Aí todo mundo, é verdade. Então, né, valoriza também, né, o que você tem, né, é importante, é importante. E acontece Claro. isso justamente por isso, porque não tem aquela fiscalização que na faculdade de particular e até mesmo pela concorrência tem. Porque se também, você falou, as particulares se reinventaram rápido. Se não se reinventar rápido, vem outra que reinventa, vem outra que faz melhor, né? Então, é de novo, é o incômodo que faz a gente caminhar, né? O que eu vejo sempre nas grandes, né, universidades americanas são particulares, né? Tanto que são caras. São caras porque você vê que é uma outra organização social, né, Daniel? Mas independente disso, vamos falar de educação, vamos falar das universidades. Os pais fazem uma poupança a vida inteira para o filho fazer uma faculdade, porque eles sabem que as grandes universidades elas são todas particulares e são muito caras. Então, o que acontece? Obviamente funcionam como uma empresa, né? E é claro que os professores que dão aula ali são muito cobrados, e existe toda, é claro, não sei exatamente como funciona, não trabalhei lá, né, mas acredito que exista, né, toda uma organização ali dentro para que o profissional seja valorizado a sua vida toda, porque eu vejo muito isso, né, a minha sobrinha mora lá e ela fez uma pós-graduação ali, eles são incentivados a ficar ali naquela instituição, os professores de cabelo branquinho estão ali, muitas vezes são prêmio Nobel de 70 anos estão em sala de aula. Então, o que não pode se perder, ou não sei se perder, né, o que não pode acontecer, talvez, aqui no nosso país, é a desvalorização do profissional com a experiência que ele adquiriu. Ele tem que continuar na instituição, ele tem um valor, até pela experiência que ele tem para transmitir, porque os mais novos estão chegando, às vezes com mais gás, e muitas vezes o que acontece? A escola quer aquele profissional fisicamente disposto a ficar em pé muitas horas e tira aquele profissional que tem em sala de aula. Esse aqui já deu o que tinha para dar. Mas como? É conhecimento, ele adquiriu conhecimento, como ele já deu? Se ele estava até então em sala de aula, que é uma triste realidade, que eu vejo muito isso acontecendo, não só no ensino superior, quanto na educação básica também. Nós temos que, sim, fomentar alunos de excelência que abracem a docência. Eu acho que isso é muito importante. Assim, quem opta em ser professor, não é quem não teve outra opção. Quem opta em ser professor também são aqueles alunos que tinham outra opção para a sua vida acadêmica e ele optou pela licenciatura. Ou ele optou em, depois de se graduar, entrar numa sala de aula. Isso vale também, depois do mestrado, doutorado, para o ensino superior. Então, a valorização daquele aluno de excelência, aquele aluno de alta performance, de alto rendimento, esse deve ser muito bem-vindo na docência.
A qualidade que vai acontecer naturalmente, inclusive dentro dos cursos de graduação, é você ter uma equipe de docência qualificada, bom, e começa desde o ensino da educação básica, quem opta em fazer a licenciatura. Esse é um problema que nós vivemos aqui, né, Daniele, no nosso país ainda, que a escolher ser professor dificilmente é a primeira opção. Você acaba escorregando na docência, você acaba começando a vida de outra maneira e acaba em sala de aula. Tanto que eu pergunto sempre para os meus alunos, quem aqui vai fazer vestibular para ser professor? Raramente um levanta a mão. Mas ó, eu bato palma porque você está brincando comigo. Parabéns, ó, parabéns. Você quer ser professor? Eu quero ser professor. Mas ó, é tão raro, mas tão raro, que eu não sei como que o Brasil tem professor ainda. Essa é a pergunta que eu faço. É verdade, é uma coisa interessante. Porque eu lembro que ainda, até a minha, eu não sei quantos anos o professor tem, mas eu tenho 40. E até quando eu fazia colégio, a gente tinha, no que era colegial, né? A gente tinha o colegial técnico em não é letras, para dar aula, que tinha antes. Nossa, enfim, era para ser o auxiliar lá do professor. Então, você fazia o técnico, me fugiu o nome, o técnico, e você já era professora, pelo menos, dos pequenininhos, ou para auxiliar o professor, né, de ensino, que seria o equivalente ao ensino fundamental. Magistério, a Vânia que me lembrou, magistério, técnico e Magistério. Mas é o normal, nossa, é velho, o normal é magistério. E então, até lá, eu imagino, porque, nossa, muita gente queria, muita gente queria. Mas aí isso acabou, né? A gente não tem mais isso do técnico em magistério, pelo menos eu nunca mais ouvi falar um negócio desse. E aí as pessoas precisam mesmo, por vocação, ir procurar fazer, né, a licenciatura, como o professor falou, e tudo mais. Então, parece mesmo, nunca tinha pensado nisso. Parece que daqui a pouco a gente não vai ter professor. É verdade. Pelo menos não do fundamental e do. É muito Sabe? sério isso. Não, principalmente educação básica. Porque ensino É, superior ainda, a pessoa é um profissional, está trabalhando, isso, aí ele faz uma pós-graduação, às vezes até porque a empresa ajudou, não, sai com doutorado, isso, né? Vamos melhorar aí tua visão. isso. E ele pega de bico algumas aulas à noite. Mas não era a prioridade dele. Ele não estava estudando para ser professor. Mas surgiu uma oportunidade, eu vou dar umas aulas aí, né? Me convidaram, eu tenho experiência no mercado, eu sou engenheiro há tanto tempo, vou pegar umas aulas aí à noite, para complementar a renda. Né? E quando não, Daniela, o que eu mais ouvi nessa minha vida acadêmica, né, em sala de aula, professor, além de dar aula, você também trabalha? Direto, porque qual que é a mentalidade? Como é que você não passa fome? Então, não, eu só faço isso mesmo, tá? Eu não trabalho não, eu só faço isso mesmo. Daniel, mas eu vou falar uma coisa para você que eu sei que é bastante complicado, bastante polêmico e eu sei que é difícil, mas eu estava lendo uma matéria, não lembro, estou tentando lembrar, você falando, estou tentando lembrar aqui, mas eu não consigo lembrar quem foi que falou isso. Falou o seguinte, olha, a docência, ser professor hoje, no Brasil, é subir um degrau para a família de baixa renda. Então, o filho ser professor é um orgulho, mas para a família de baixa renda. Ok? Agora, classe média alta, vão bancar o filho estudar? Negativo. Ser professor é um degrau para baixo, é descer. Filho, eu paguei para você o ensino médio inteiro particular e você vai ser professor. Pelo amor de Deus. Ok? Ó, vou te dar um exemplo, tá? Uma historinha aqui de uma aluna minha, né? Hoje ela é médica pediatra. Ela excelente, educadíssima, inteligentíssima, uma menina assim, incrível. Ela conseguia ser nota 9, 10 em tudo. Eu dei aula para ela no ensino médio. E ela escrevia muito bem, ela era muito amiga da professora de redação, ela escrevia muito bem, e ela falou, Silvio, ela era muito amiga da minha sobrinha, né? Ela estudava aqui em Maringá. E ela falou, professor, eu decidi, eu vou fazer letras
porque eu quero dar aula de português, eu quero ser escritora. Vou ser escritora, vou escrever romances. Nossa, ó, vou até falar o nome dela, Débora. Vai ser, Débora, olha, é, que legal que você optou, mas ela era tão boa aluna, que qual que era a conversa? O quê? Ela vai fazer vestibular para letras? Ela tem pontuação para ser médica. Ela tem pontuação para passar no vestibular de medicina. Como que... Aí o que aconteceu? O pai foi o primeiro. Você tá louca, né? Claro. E a escola chegou para ela e falou assim, ó, nós vamos pagar para você o vestibular em Londrina, né, para medicina, e em Maringá você faz letras, ok? Então você vai para Londrina ao lado, faz vestibular para medicina na Estadual de Londrina, e aqui você faz letras. A escola bancou para ela, lá, tudo e tal. Ela foi, obviamente, ela passou nos dois, tanto em medicina em Londrina, quanto em letras em Maringá. Você acha que a família deixou? Né? Não deixa. Claro que Que como que não? triste. Ó, mas qual era a Ela conversa da pode ser família? uma boa Que médica hoje, mas desperdício! com certeza vai ficar frustrada com essa situação pro resto Ó, da vida vamos dela. fazer uma leitura subliminar, Daniele? É, Professor é quem não consegue ser outra coisa. Né? Essa é a mensagem passada. Como que você tem pontuação para ser médico, você vai ser professor de português? a desvalorização está em todo lugar, né? Então, como nós não somos valorizados, né? Os professores, principalmente da educação básica, vamos pensar, não é valorizado, inclusive financeiramente, monetariamente, né? Pelo seu trabalho. Os outros também vão dizer, poxa, mas você vai ganhar salário de miséria? Então, cai o conceito geral, né? Muito triste, muito triste. Porque, de fato, olha, é interessante isso que você falou. Não sei como será o Agora, futuro, né? Nós estaremos aqui para ver, a mas eu solução, acho tem que não vai ser solução? Eu acho que estamos caminhando, Daniele. Eu acho que estamos caminhando, bem. né, nessa questão de que a escola, né, vamos falar de escola particular, também é minha realidade, sua realidade, ela está se organizando, valorizando seus profissionais, exigindo essa preparação, essa atualização continuada. Isso tem que, mas de valor, de valor. Isso é Não é a professora importante. fazer atualização, ficar no fundo da sala jogando papelzinho na cabeça do outro, que eu vejo muito isso. Ah, pelo Ele, amor de Deus. professor, quando vai se fazer atualização, Dani, né, eu já estou chamando de Dani, ó, ele se comporta como criança. Fazer verdadeiramente ter essa preocupação com qualidade de formação continuada, eu acho que isso é fundamental. Valorização do profissional na empresa que ele está trabalhando, vamos chamar de empresa assim. Aí sim nós teremos qualidade e teremos, sim, como objetivo de muito acadêmico, estudante terminando a educação básica, como objetivo ser professor. Aí eu acredito. Essa Você valorização é o começou caminho. falando do plano de carreira e da atualização, né, de quanto isso é importante. Eu, sinceramente, do plano de carreira, mesmo estando na universidade há 11 anos, eu não entendo direito ainda como funciona, mas eles devem ter lá um plano específico. Eu sei que tem, mas que mudaram isso ao longo do tempo, tanto que a gente também evoluía de acordo com a titulação, depois isso mudou de acordo com vaga, enfim, né? Mas com relação a isso a cursos, a gente tem uma plataforma que chama UK, Universidade Croton, que é específica para os funcionários, e tem cada curso fantástico, fantástico. Eu já cheguei assim, a tipo, um, 2 dias eu não vou, né? Tipo, principalmente em férias, eu não vou trabalhar e eu pego um caderno e eu sento e eu faço cada curso que você leva para a vida. É, feito, lógico, então, com atenção, com cuidado. Essa de jogar papelzinho é demais, né? Mas isso vem de encontro, inclusive, aquilo que o senhor também estava falando, de às vezes desvalorizar o profissional mais velho que tem uma bagagem importante, né? Tem que valorizar, porém tem que dar a oportunidade dele crescer e ele também tem que se interessar, né? Em crescer, em se atualizar e fazer E se cursos, reinventar, enfim. se reinventar, ele é capaz, é só ele querer, né? Deixar de um pouquinho de ser orgulhoso, porque a nossa profissão, nós somos bastante orgulhosos, né? Trabalhar Então, com conhecimento te torna às vezes orgulhoso, né? Você é porque, dono da por exemplo, verdade. o ministro que eu falei, né, o desembargador que eu falei, da aula lá que leu, não tenho dúvidas que o cara sabe muito. Não tenho dúvidas, né? De forma nenhuma desmerecendo a pessoa e desqualificando totalmente o profissional. Mas para aquela aula específica, ele não estava preparado, ele não tinha Não se conhecimento preparou. daquilo que ele estava tratando. Ele não, né? Então,
De repente, é a falta Porque mesmo de faltou o cuidado. cachorrinho mordendo. Com o Faltou o cachorrinho cachorrinho, mordendo o calcanhar. entendeu? Porque ele tinha potencial, ele tinha. Ele não Claro quis. que sim. Ele não quis. Ninguém Ou ele é fala que orgulhoso o suficiente, não. eu sou juiz. Eu sou juiz. Isso, é aí, por isso que eu lembrei agora, que o senhor falou disso daí do orgulho, né? É baixar um pouco a bola e falar, eu preciso de atualização constante, eu preciso me preparar para a aula, né? Você chegar, também tive professores assim, que chegavam na aula e, por exemplo, no nosso caso, abre o código, né? A gente usa esse pequenininho aqui, ó, né? Abre o Aham. código, você conseguiu ver? Abre o Agora sim. código aí, vamos fazer uma roda e cada um lê um artigo. O aluno que está ali, que não está ligado, beleza, passa. Os alunos interessados, ligados, falam: o que é isso? Vinha chovia a reclamação. O que é isso? A pessoa chega, lê. Por quê? Porque não preparou. Várias vezes confessou para mim: não preparei a aula. Então eu peço para eles abrirem lá o código e eles vão lendo e tá ótimo. Né, nem pensar Entendeu? em uma coisa dessa, né? Como é que pode isso ainda acontecer, professor entrar Entendeu? despreparado na sala de aula? Mas sabe, existe professor de todos os tipos, né, Dani? E eu acho que Todo. a questão é que a própria instituição deve afastá-lo. Eu fiz uma live com o reitor de uma faculdade particular aqui de Maringá, e ele me falou uma coisa interessante, sempre que tinha curso, né, de atualização para os seus profissionais, ele fazia depois uma pesquisa para saber o que o professor achou, né, do palestrante tal, né, do workshop que ocorreu, do minicurso e tal. E ele falou assim que vários professores, quando pegavam o papelzinho para falar o que achou desse curso de aperfeiçoamento, eu não gostei muito do buffet, o salgadinho não estava bom, e você vai dar vontade de morrer, né? Ele falou assim, olha, você tem que saber quem é esse profissional, né, professor? Porque, olha, Sim. pelo amor de Deus, Olha. mas aí você vê, né, ele está fazendo uma pesquisa para saber da qualidade do curso, para ele poder melhorar a oferta desses cursos futuramente. Ele vai falar do buffet oferecido ali, do salgadinho, que não estava Então a contento. gente vê que é uma via de mão dupla, né? Não dá para a gente exigir as coisas se a gente também não está disposto. E às Mas a vezes uma coisa, estupidez é uma né? É um coisa meio inerente ao conjunto, ser humano, né? um Mas aí o que nós temos que conjunto. fazer? Você não pode generalizar. Esse É claro. profissional, ou ele muda, ou ele se adequa, ou ele vai estar queimado para sempre. E a instituição também vai. Mas essa é a vantagem que eu acho quando nós falamos de uma empresa particular. Ela tira rapidamente. Ó, você não se adequa, ok? Agora, muitas vezes, num Fica. concurso profissional, ele fica. Ele Uhum. muda, vai dar uma outra matéria, ele pega uma outra turma e continua ali. Eu tive um professor na faculdade, só vou contar uma historinha rápida, que ele ficava bebendo cerveja. Eu tinha 4 aulas com ele à noite de economia rural. Eu sou graduado em agronomia primeiro, depois eu fiz biologia. E a gente ficava na varanda do bloco, da Universidade aqui de Maringá, olhando, ele descendo para dar aula para gente. Uma vez ele bateu de cara no poste, quebrou o óculos. Isso foi dar aula de nariz sangrando, totalmente bêbado. Uma outra vez ele chegou lá sem um sapato, foi dar aula só com um pé de sapato que perdeu, Meu de tão bêbado que ele dava. Era assim, e fomos reclamar no departamento. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Não acontece. Mudaram ele de turma. Ele foi dar aula para uma outra turma na parte de economia. Não dava mais aula para a parte dessa parte da agronomia. Então, esse é um dos Aí problemas. vamos E temos reclamando, várias vai outras histórias. trocando. Também tem umas Tem assim. várias outras coisas. Uma vez eu fui substituir um professor numa faculdade que também se ingressa para o concurso e que ele tinha sido homofóbico numa aula de direitos de família. E ele tinha sido homofóbico e os alunos ficaram indignados. E foi uma discussão, e também era juiz. Também era juiz. E ele foi uma discussão, mas o que fizeram? Me contrataram, eu substituí ele por um ano, né? Fiquei um semestre, depois me recontrataram, fiquei mais um semestre. Aí eu prestei concurso, passei, mas não chamaram, né? Naqueles negócios de, enfim, não chamaram. Não retornei mais para essa faculdade depois, mas foi assim um período bem legal, uma turma legal que eu peguei e tudo. Mas o que fizeram com ele? Afastaram ele, depois ele retornou, direito de família, óbvio, aceita casal homossexual, né? Homoafetivo. Então, não põe. Põe ele para dar qualquer outra coisa aí.
e tá lá até hoje, né? Tá, verdade. Daniele, eu gostaria de agradecer. Ó, já estamos conversando aqui há mais de uma hora, né? Olha, é muito Legal, bom. Eu muito gosto legal. muito de conversar com professores, coordenadores. Eu gosto muito de falar sobre educação. Acho que você também, né? É Nossa, sempre muito gratificante. E a expectativa que nós temos que o Brasil saia daquela triste realidade quando falamos de educação lá para baixo, né, nos rankings. Eu acho tão triste, me deprime isso. Porque eu sei que é média, né? Eu sei que é média, mas mesmo assim, eu acho que nós podíamos estar bem melhores do que nós estamos. E estamos lutando o tempo todo, né? Muito obrigado, Nelly. prazer estar aqui com você. Conte sempre comigo que precisar. Obrigada do bate-papo. Com certeza também aprendi muita coisa contigo. Obrigada. E um beijo para todo mundo que está aí seguindo a gente, que ficou acompanhando a gente na live, meus alunos, aí Silvana, Laís, Carol, enfim, Gustavo, todos que estão aí. Um abração. E bom, um abraço para todo mundo também. Muito obrigado, Daniela. Foi um prazer conversar com você, tá? Obrigada. Bom trabalho Até para você, mais. tá? Uma boa noite, tá? O pessoal que está Boa aí noite. ainda, né? Tchau. Uma boa noite, viu? Até logo, Tchau, gente. Tchau. tchau. Obrigado, Daniela.